O pretexto é a entrada em atividade do Teatro Narciso Ferreira, um belíssimo imóvel que teve 40 anos abandonado e foi agora recuperado. Mas, na verdade, do que vamos falar é de território, comunidade, país, mundo, programação cultural, tendo em conta estes fatores todos. E connosco temos Álvaro Santos, diretor e programador da Casa das Artes Vila Nova de Famalicão. Boa noite, Olá. Álvaro. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu começo sempre por oferecer um cafezinho. Aceito com muito bom grado. Eu estava a hesitar porque havia aqui uns documentos que deviam estar em cima da mesa que o Álvaro trouxe, mas pronto, falamos disso noutra ocasião. Obrigado. Famalicão é um território que nós podemos considerar sui generis. A cidade em si não é muito grande, tem 20 mil habitantes, mas representa 15% de um território de 133, eu tenho aqui um número, 574 habitantes. É uma espécie de pequena metrópole que ali está. Que critérios é que há para programar isto? Ou seja, programa-se para aquelas pessoas, tenta-se fazer de Famalicão um centro mundial com uma programação que interesse para o país. Que dilemas é que se enfrentam? Sim, é uma excelente questão. De facto, Famalicão é uma cidade economicamente bastante forte no contexto nacional. É uma cidade, é um concelho que tem de facto muita indústria, uma indústria muito diversificada também, em áreas muito diferentes, desde a indústria automóvel, a parte da tecnologia, toda a área alimentar, portanto é assim, é muito diversificada efetivamente. E realmente esse é que é o grande desafio, como é que nós podemos transformar uma cidade que ela não é uma cidade com história, não é uma cidade com muitos anos de existência, mas... Camilo fala muito de Famalicão, Nelson Oliveira filmou. Sim, é verdade. Sim, e tem, é uma cidade realmente muito antiga, mas naquilo que é o contexto nacional, ela não tinha a relevância que efetivamente hoje ela tem. O desafio de programar num espaço, como é o caso da Casa das Artes, num território do qual habitamos e queremos habitar, e eu sou mesmo famalicense ainda por cima. Está em casa. Estou em casa, como é que podemos fazer esta ligação exatamente com as raízes que fazem parte da nossa comunidade, a cultura que existe na nossa comunidade e como é que nós podemos transportar isso para exatamente criar um diálogo com outras cidades, com o país e mesmo com o mundo. Porque exatamente por causa disso é que, sobretudo a partir da minha entrada na Casa das Artes, eu tinha esse grande dilema, como é que era programar uma cidade que é uma cidade economicamente muito importante, é o terceiro maior exportador em Portugal, portanto o concelho, e como é que nós podemos, não esquecendo o que são as raízes e não fazendo uma ligação daquilo que é a parte histórica, trazer também para aquilo que é a atualidade as linguagens da nossa atualidade, as linguagens contemporâneas. E, portanto, depois de um pensamento profundo no início, eu recordo-me que na faculdade tinha tido um dos epistemólogos importantes, que na altura eu não achava tanta piada, que era o Edgar Morin, mas que depois de ler um livro importante, que era uma Introdução ao Pensamento Complexo, havia lá uma parte que ele falava do conceito trinitário, que era um triângulo onde tinha um indivíduo, a sociedade e a cultura. E, portanto, para mim, de repente, fez todo o sentido esse esquema e resolvia parte de um problema que eu tinha de tentar comunicar e estar em diálogo permanente com aquilo que é a nossa comunidade, ao mesmo tempo perceber que a comunidade tinha algumas especificidades e era preciso fazer algum caminho e depois dar uma relevância como um espaço público, como eu acho que um espaço público deve dar, que são todas as áreas com profundidade, com um estudo mais profundo. E aí fizemos uma adaptação desse conceito trinitário do Edgar Morin para, no nosso caso, da comunidade para a comunidade, um encontro paradoxal entre o que é a parte toda ela muito experimental e de nichos, muito mais focado em alguns nichos de interesse e o espetáculo mais direto, e depois num terceiro ponto que era o trabalho de profundidade em todas as áreas artísticas, desde o cinema, do teatro, da música,
e do Teatro da Música da Dança. E, portanto, que era preciso dar uma atenção muito especial, porque no nosso próprio território, e tem a ver com o crescimento que o território, que o Concelho, que Famalicão teve ao longo dos anos, nós neste momento temos uma plataforma artística que tem à volta de 17 estruturas. Portanto, este é um trabalho que tem, foi sendo desenvolvido, porque, inclusive em Famalicão, tem uma escola de circo, a Escola Profissional de Circo, que agora vai ter proximamente uma licenciatura. Tem a Artav, que já era uma escola do qual eu também estive, pertenci, que é uma escola profissional de música, que alimentou e que contribuiu para uma profunda transformação da qualidade e da diversidade do ensino dos instrumentos de orquestra. E depois temos uma escola profissional de teatro, inclusivamente, que é a CE Famalicão, e depois a ligação também com a do Porto. Portanto, este foi um desafio importante, que é nós podermos transportar, digamos, aquilo que era uma realidade relativamente simples, no sentido em que não havia a atenção talvez necessária a este mundo das artes e a cultura em geral, apesar de ser a terra de Camilo e ter uma enorme tradição nesse domínio, mas era preciso alargar estes interesses e ao mesmo tempo consolidar, formando, criando centralidade nestas áreas da cultura. E, portanto, este foi um bocadinho este trabalho que foi feito ao longo dos anos. Deixa-me pôr a questão de outra maneira. A cultura, essa coisa estranha que se chama cultura, que eu prefiro sempre chamar artes, porque é muito mais específico, geralmente são instrumentais, no bom sentido da palavra, para que as comunidades, até mesmo do ponto de vista político, uma determinada cidade, vila, ora aí está o nosso amigo o dono da casa, que de vez em quando aparece, não sei se tem medo de gatos. Não tem. Então pronto, tem. Este é o dono da casa, faz o que quer, ele é que manda. Ok, seja bem-vindo. E pronto, cá está ele. Boa tarde, boa noite. A cultura às vezes é instrumental para que determinada cidade se posicione num contexto que se torne conhecida e que... Vou-lhe dar alguns exemplos. Guimarães tem um festival de jazz que é dos melhores da Península Ibérica. Seixal concorre com ele com outro festival de jazz muito, muito bom, no mínimo é de nível nacional e que atrai pessoas do país para lá. Há bocado estávamos a falar, a Almada tem um festival de teatro que é único no país, e portanto há uma aposta, fora destes centros típicos, Lisboa, Porto, que é o costume, há uma aposta destas cidades, destas terras, digamos assim, sem ser pejorativo, para se afirmarem a nível nacional e até mesmo mundial, se for preciso, a partir de um evento. O que me teve a dizer é que estão a seguir uma política contrária, ou seja, estão a trabalhar para trazer do mundo para Famalicão e não tentar posicionar Famalicão num contexto mais geral. Sim, é exatamente também trazer o mundo para Famalicão naturalmente, mas de Famalicão para o mundo. É muito interessante essa análise que o José Navarro que fez, porque nós também seguimos uma política bastante diferente, aquilo que é a nossa estratégia, porque nós continuamos a achar que a programação permanente no teatro é mesmo válida e, portanto, não passa forçosamente por um evento único que se esgota depois num ano de programação. Portanto, a Casa das Artes, como eu há um bocadinho falava, nós criámos um conjunto de estruturas artísticas, inclusivamente, que já veio desde a formação artística, há estruturas artísticas e agora elas de Famalicão, que foram criadas, apoiadas, e a Casa de Artes, do ponto de vista das coproduções, é um apoio muito grande, e o município de Vila Nova de Famalicão dá um apoio muito grande a estas estruturas. Há condições para trabalhar, elas depois vão para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós também precisamos manter esse diálogo. Um outro aspecto, esse diálogo com o mundo e o que se passa à nossa volta. Portanto, é muito importante e nós não perdemos isso. Mas a programação da Casa das Artes e agora que será também o novo Teatro Narciso Ferreira, porque faz parte da mesma unidade orgânica da Casa das Artes,
é exatamente nós, sob a programação permanente nas áreas todas artísticas, um espaço plural, eclético. O cinema tem a mesma importância que o teatro, a música, a dança, portanto, naturalmente há espetáculos com mais ou menos densidade, há maiores e menores coproduções, mas sobre essa programação permanente, que é, no fundo, o trabalho que deve ser de um teatro municipal, não é? Estar trazer o que se faz hoje, não esquecendo as questões do repertório e toda a parte dos repertórios clássicos, portanto tem que existir um diálogo entre um passado e naturalmente um presente. Este é um dos trabalhos importantes do Teatro Municipal, portanto, e essa programação é aquela que nós consolidamos ao longo do tempo, mas agora estamos a construir sobre, é por isso que o triângulo, há um bocadinho falei, é mesmo importante, sobre este ciclo de programação permanente, nós estamos a construir também pilares que são de maior foco e maior concentração do ponto de vista artístico. Começámos no Close-Up, o Observatório de Famalicão de Cinema, portanto que tem uma maior concentração de uma semana, normalmente em outubro, e depois tem pequenas réplicas, são 3 ao longo do ano. Estamos neste momento, e neste preciso momento, com a Poética da Palavra, portanto, outro evento com maior concentração, e teremos e outro de música a seguir. Portanto, o que eu queria dizer é que eu acho que é importante, eu sei que vivemos no tempo dos festivais e das maiores concentrações, mas o trabalho de um teatro municipal e da política, nomeadamente do município, seria para nós realmente este desenvolvimento permanente com 100 e tal espetáculos por ano, em que tem uma diversidade enorme de espetáculos, de linguagens muito contemporâneas, do repertório clássico, das várias linguagens artísticas, com públicos muito heterogéneos. Portanto, nós chegámos a ter, o nosso público é muito heterogéneo, temos uma rotação muito grande de pessoas, por exemplo, que não conhecem a casa, e nós notamos isso perfeitamente. Quando alguém tem dificuldade de saber onde é que é o lugar, percebemos logo que são pessoas novas no espaço, e essa renovação é realmente muito importante, mas também não esquecemos que de facto é preciso uma maior concentração, um maior foco numa área concreta, e é isso que nós estamos a construir e que vai continuar no futuro. Eu vou dar outro exemplo de outra política que não têm. Eu não estou a criticar a vossa política, sim, estou só aqui a atirar bolas para pôr em causa. Nós vemos, não acontece tanto em Portugal, por exemplo, nas Caldas da Rainha acontece, há um grupo de teatro residente, que é o AR, e nós vemos, por exemplo, na Alemanha, Pinabausch era de uma pequena cidade do Rua Gabita, Wuppertal, acho eu. Há algumas políticas culturais em que a instalação de, por exemplo, como disse, que tem escolas, há escolas artísticas. Porque é que com tanto equipamento, por exemplo, não tem uma companhia residente e que seja a companhia de teatro de Famalicão e que daí ganhe eventualmente, não é? Se a coisa for bem feita, uma notoriedade e de repente representa Famalicão nos... Quem diz uma companhia de teatro diz outra coisa qualquer, ou seja, ter ali, para além do equipamento e para além da programação que cuida dos interesses da população que quer ir ver o que se passa, não é? E que, por exemplo, esta Poética da Palavra, vocês trazem uma série de grupos de teatro e é uma coisa muito diversificada, claramente. Porquê que não tiveram também esta política de ter um grupo residente a partir do qual, seja de bailado, de teatro, uma orquestra, qualquer coisa, e a partir de Famalicão desbravasse? De facto, uma pergunta muito interessante, de qual eu próprio já refleti e chego semanalmente também para uma conclusão. Porque, felizmente, Famalicão, ao longo dos anos, com este trabalho, foi possível construir realmente uma plataforma onde tem áreas muito diversificadas e com companhias e profissionais de teatro. Nós temos 4 ou 5 companhias de profissionais de teatro. Elas próprias também têm o seu próprio espaço. O que é que acontece? Num teatro municipal, dada a tamanha diversidade que nós temos e que foi construída ao longo do tempo, ter uma companhia permanente residente implica que, mesmo ao nível do espaço, e a Casa Arte tem vários espaços, tem mausoléu de ensaios, por exemplo, nós não possamos estar a coproduzir, porque eles também precisam de ensaiar, outras companhias e as próprias de Famalicão, porque há um aspecto fundamental, é que todas as companhias de Famalicão, do nosso território, elas
nós coproduzimos diretamente e elas estão a trabalhar lá e apresentam-se lá. Portanto, é um ponto de ordem. Isso era, agora, a residência permanente, que eu penso que é um bocadinho a ideia... Sim, deixa-me ir a Famalicão ver, como os alemães dizem, deixa-me ir a Wuppertal ver a Pinabaus. Exatamente. Aí cria um problema, porque, inclusive, com tantas estruturas que nós temos para a apresentação, nós nem sequer conseguiríamos albergar. Para além de que, para um teatro, cria, de facto, alguns problemas ao nível da organização interna. Começa logo pela organização do próprio espaço, porque quando alguém está dentro do teatro, cria um conjunto de dificuldades para que outras coisas possam acontecer. A Casa das Artes é um teatro, é um centro artístico que desenvolve estas atividades artísticas, mas também tem outras, nomeadamente esta relação muito próxima com a própria comunidade, com instituições da comunidade, conferências. Portanto, ela própria é um espaço muito dinâmico. Portanto, tentando, explicando, não sei se conseguindo, sim, é que estando uma companhia permanente, as outras, por exemplo, não podiam, essa residência permanente. Nós optamos sempre, algumas são muito grandes e que têm apoio neste momento do Estado e têm uma atividade intensíssima, e eles próprios com os espaços que são patrocinados pelo município de Vila Nova de Famalicão, porque, como dizia, Famalicão realmente apoia muito as estruturas, apoia financeiramente para que as pessoas possam ter as suas próprias estruturas e talvez dessa vez assim podem se tornar um bocadinho mais independentes. Mas o facto é estar com uma residência permanente no nosso teatro é uma coisa que eu pensei, não vou negar, publicamente não vou dizer que não, claro que sim. Como é óbvio que terá pensado nestes problemas todos. Mas o Teatro Narciso Ferreira vai ser um ótimo complemento para isso. Porque o Teatro Narciso Ferreira, que é um teatro novo, foi completamente remodelado, é uma mega black box, tem também uma sala de ensaios, será um espaço, por exemplo, onde possibilita residência com uma duração maior, onde este trabalho com a plataforma que existe lá em Famalicão é mais uma sala para a apresentação, uma sala onde se pode fazer interação com companhias internacionais. Nós temos relações também com relações internacionais com outras companhias, os grupos e as companhias, sejam de dança ou sobre o teatro, também têm relação com outras companhias estrangeiras, e portanto nós acho que nos cabe é criar condições também eles que possam desenvolver, mas com tamanha atividade, uma residência para nós seria um problema. Deixa-me pôr outra questão que tem a ver com o seguinte, esta é um bocado mais melindrosa. Esteve-me a dizer que a Câmara Municipal gera um equipamento que é 15 polos, digamos assim, não é? O equipamento cultural de Famalicão, gerido a partir da autarquia ou da Casa das Artes, consta de quantos polos? Nós diretamente temos 2. Mas depois há bibliotecas municipais. Uma série de bibliotecas, tem a Casa de Camilo, Centros dos Camilianos, Museu da Indústria Têxtil. Muitos museus, tem a rede de museus de Famalicão, de facto é grande coisa. Tudo isto com financiamento público. Sim, do município. Ora bem, é uma coisa que me impressiona em Portugal e sobretudo, acabou de dizer que é um concelho rico industrialmente, é a ausência de filantropia. Eu talvez esteja a ser um bocado injusto, mas em relação a outros, mas lembro-me, por exemplo, do MAS, Museu de Arte Contemporânea de Elvas, que é uma coleção particular de António Cacholi, que abriu um museu com essa coleção. Em países onde a filantropia é exercida, quer dizer, o homem rico de uma aldeola, de uma terriola qualquer do Texas, não descansa enquanto não abrir um museu com 1 ou 2 Picassos lá, sim, não é? Para dinamizar culturalmente. Mas depois eu falo consigo e não vejo como é que é possível, ainda por cima num concelho rico, se fosse um pobre. Sim, bastante economicamente muito forte e muito industrializado. Ainda bem, que é uma parte importante. Impressiona-me a ausência de filantropia e de envolvimento das forças vivas da indústria no engrandecimento cultural de Famalicão, pondo as coisas assim de uma forma um bocado agressiva. Sim, realmente a quantidade de estruturas e de atividade que acontece todos os dias, com um conjunto enorme de ações que nós não vamos perder muito tempo em descrevê-los, mas realmente é um universo muito grande,
porque Famalicão tornou-se de facto um polo e um centro importante do ponto de vista da cultura e do desenvolvimento artístico, desde a sua formação até à apresentação e a criação, inclusivamente, que é onde está o universo da Casa das Artes. Mas essa tradição, eu próprio fiz algumas incursões, não me importa estar a falar sobre isso. Veja lá no que se mete. Não, eu terei cuidado porque eu também só digo o que é mesmo usado. Sim, eu fiz algumas incursões e tivemos algumas pessoas que de algumas indústrias que estão sensíveis e que apoiam, mas são apoios sempre muito pontuais. Inclusivamente as grandes empresas, elas próprias, quando se vai falar em determinado apoio a alguma produção ou apoio a até equipamento, tirando honrosas exceções, um caso ou outro, dizem sempre que tem que ir ao Conselho de Administração, portanto não há grande disponibilidade para grande análise. Será um problema educacional que teremos que tentar forçar um bocadinho, e inclusivamente o próprio município fez algumas tentativas e continua a fazer em várias empresas. O problema não é tanto o apoio pontual para uma iniciativa, para uma atividade em concreto do ponto de vista cultural ou artístico, porque é possível ir conseguindo, não são valores muito significativos. Outra coisa, eu penso que era o José estava a tentar, é a filantropia pura, não é? Deixa-me dar-lhe um exemplo. Do apoio. Se quiser ver a ópera do Metropolitan de Nova Iorque em direto, pode ir à Gulbenkian, que eles transmitem em direto para a Gulbenkian. É uma coisa. E estamos a falar, já não é a tal terriola do Texas, uma das grandes óperas do mundo, não é? Grande ópera, sim. E, portanto, estamos ali a ver aquilo e aquilo inicia com um cartão a dizer esta produção foi toda paga por... Depois aparece, posso fazer publicidade, apesar de estar no Canal 2, a Rolex, uma fundação de alguém ligado às artes, ou seja, o MET, não estamos a falar. Sim. Porque é que em Portugal e então em Famalicão, que me está a dizer, que lá está, estou-me a aproveitar do facto de estar a dizer que é um concelho rico, portanto, sim, se estivéssemos a falar de outros concelhos, mas não há aqui ninguém com esse poder financeiro, não é o caso financeiro. O que se passa na mentalidade da relação das pessoas com a terra, que não as leva a querer fazer esse investimento nela? Eu não tenho uma resposta direta. Eu sei que as grandes empresas de nível nacional, normalmente muito concentradas nos eventos que estão ligados muitas vezes ao Estado e são de estruturas nacionais. Naquilo que são os teatros municipais, nós também, no caso do Famalicão, de facto tem muita atividade de grandes empresas, mas não há essa sensibilidade. Eu também não vejo um grande movimento dessas pessoas, mesmo dentro do próprio teatro, não é? Mas continuarei a fazer é o que eu posso, eu continuarei a fazer realmente, eu também não entendo, eu tenho alguma dificuldade em entender, porque eu tive algumas experiências que fui diretamente... Até por uma questão de vaidade pessoal. É evidente que sim, não é? É evidente que sim. Que seria altamente saudável. Claro que no Teatro Municipal, a Casa Arte não tem autonomia jurídica, portanto, não é uma empresa, faz parte do município. Não sei se isso tem alguma dificuldade acrescida ou não. De qualquer maneira, nem que fosse para alguma atividade, por exemplo, a poética da palavra, podíamos arranjar um main sponsor, por exemplo, não é? Alguém, mas... Não me pergunte, eu é que faço a pergunta. Exato, mas sim, não há, é difícil encontrar esse diálogo, essa possibilidade de diálogo e que esse diálogo tenha realmente algum retorno. Não vou negar que... eu sou um otimista por natureza e vou continuar na luta para conseguir que isso seja revertido. Seria uma coisa que traria pelo menos benefícios de prestígio evidente. Sim, quem conhece outros espaços fora da Europa, inclusive vemos na entrada dos teatros de ópera, aquelas enormes placas com até famílias, pessoas, nome individual e empresas, não é? Nós conhecemos, cá ainda não há, às tantas não quase disputam para poder aparecer ali. Não é? Agora vou pedir um pouco que saia, vou falar, vou-lhe fazer uma pergunta dirigida ao programador, não na posição em que está, mas como um programador de alguém que faz programação cultural fora dos grandes centros. Sim. Que é isso, no fundo, que me interessa realçar aqui. Qualquer pessoa de Lisboa que não conheça o país, quando sai
e passa as portagens de autoestrada, como eu costumo dizer, e vai para aquilo que é o outro país, acaba por ter uma grande surpresa, que é ver a quantidade e a qualidade de equipamentos culturais que, na verdade, existem espalhados pelo país. Houve um grande investimento das autarquias, do Estado Central, dos fundos europeus. É claro que houve um grande investimento, mas também constata outra coisa. É que não há programação. Há muito pouca programação. Como é possível haver tanto equipamento, tão pouca programação e depois tantos agentes culturais, adoro a expressão, mas pronto, tantos grupos de teatro, tantos grupos de música que têm alguma dificuldade em arranjar contratos, vontade tinham de dar uma volta pelo país com os seus concertos, com as suas peças, mas depois esbarram em porta. Claramente não é o caso de Famalicão, mas pronto, sim, estou a falar aqui com um programador, sim, vou agora dizer uma palavra horrível, mas por isso mesmo é que eu vou utilizar com orgulho, de província, não é? De Lisboa, Porto e essas coisas. Província, sim, no sentido mais nobre da palavra, exato, não é? Sim. Porquê que isto acontece tão frequentemente? Nós temos algumas explicações, eu conheço muito bem o território nacional, não é só pelo facto de já estar há bastante tempo no local onde estou, mas sempre muito interessei, e como temos muitas das nossas produções pelo país inteiro, eu próprio me desloco, e eu próprio, já há uns anos atrás, com as produções de ópera, nós também íamos a várias partes do país. De facto, existiu um grande investimento, o POC foi o antigo Plano Nacional de Cultura, já há uns anos, 2000, 2006, provocou, incentivou, criou dinâmica diferente na possibilidade de reabilitar, construir espaços novos. Pronto, nós aí percebemos, e de facto eles estão espalhados pelo país inteiro. Excelentes espaços, e desse ponto de vista penso que é consensual. Nós, a partir de agora, vamos deixar de também ser consensuais. Começa logo pelos... Uma coisa é o equipamento, outra coisa são os equipamentos que o próprio... Vamos chamar, para me facilitar de certa maneira a linguagem, os teatros. Todos os teatros precisam ter um conjunto de equipamentos técnicos para estarem a funcionar. Não é só o edifício, não é? Portanto, o edifício, de facto, é muito bom, mas depois, do ponto de vista técnico, nós temos um problema. Há um problema muito grave, que é esse espaço não tem direção artística. Não sei se a palavra, um responsável pela sala, não é? Um responsável que alguém de fora, como grupos, companhias, músicos, seja quem for, possa entrar em diálogo diretamente com alguém que tenha essa responsabilidade dentro do teatro. A grande parte delas são feitas nas próprias autarquias, por pessoas que não têm essa qualificação, diria que não têm qualificação, não têm esse conhecimento e não têm essa sensibilidade. Portanto, o que é que acontece? Nós, de facto, temos pelo país inteiro um conjunto enorme de equipamentos, mas depois falta o resto. Para além disso, a Rede Nacional de Teatros, de certa maneira, tenta responder, ou pelo menos criar condições para que esses espaços comecem a ser habitados na sua plenitude. Não sei como é que vai, estamos à espera que a Rede Nacional de Teatros saia os resultados do apoio à programação, mas efetivamente existe esse grande problema, que é as próprias autarquias têm que perceber que têm um espaço realmente muito bonito, tiveram até muitos deles apoios de fundos comunitários e fundos até do próprio governo. Endividaram-se, porque são espaços que realmente foram muito caros, mas é preciso mais um bocadinho, é preciso ter pessoas, equipas, é preciso ter equipamentos e é preciso ter um orçamento, que era o terceiro ponto, para que os espaços possam, eles próprios, ter uma política, que dentro do teatro seria uma programação que seja pensada e intencional, para que não se torne, que é o que acontece hoje, espaços só de acolhimento. Espaços que os artistas, quando vão, não têm nenhumas condições mínimas quando estão lá. Portanto, muitos deles marcam e vão buscar a chave. Portanto, e isso cria a precariedade, naturalmente cria precariedade. Portanto, há aqui muitas coisas que nós queremos resolver. Os espaços existem, depois é preciso resolver o resto. É bom, usamos Famalicão como exemplo, como um bom exemplo do que se passa, que é a situação em que vivemos em Portugal.